Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para juntos trabalhar um pouco a palavra do nosso Deus. Quero desde já agradecer a todos que têm nos abençoado, nesses momentos que estamos aí sem as reuniões fisicamente, mas graças a Deus você tem nos honrado, nos abençoado com os seus dízimos, suas ofertas. Eu quero desde já agradecer a todos de estar aí com essa consciência em prol do reino de Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Esse mês de maio nós, batistas brasileiros, comemoramos o mês da família.
Então nós vamos aí no decorrer do mês, com certeza ter assuntos voltados ao relacionamento familiar. Mas nesse primeiro momento eu vou estar trabalhando o contexto da igreja, dos apóstolos, a igreja primitiva. Vamos orar nesse momento. Pai soberano, santo, bondoso, vemos mais uma vez diante da Tua presença, para que o Teu Espírito Santo venha ter a liberdade de trabalhar nossas mentes, corações, no intuito, Pai, de nos dar o discernimento das Escrituras Sagradas. Eu oro, Pai, também neste momento, pela vida de todos aqueles que têm contribuído fielmente, ó Pai, em prol do Teu reino. Que o Senhor continue nos abençoando, sustentando a nossa vida cada dia, no nome de Jesus. Querido ouvinte, eu gostaria de compartilhar com você nesse momento a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 31 a 42. Esse texto ele vai nos mostrar aqui como ser uma igreja vitoriosa em meio às crises. E Paulo começa aqui o seu relato dizendo: Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tomou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Mais uma vez oremos. Pai, obrigado por Tua palavra, que ela verdadeiramente ela possa alcançar os nossos corações e transformar, ó Pai, o nosso viver, em nome de Jesus. Nesse texto, querido, nós vemos que os apóstolos, eles não perdiam nenhuma oportunidade em anunciar o Evangelho. E a palavra ensinada pelos apóstolos Pedro e João incomodou em muito a liderança dos judeus de sua época.
E dois foram esses motivos. O primeiro motivo: os líderes judeus se achavam os detentores do conhecimento e do ensino. E por isso se sentiam ameaçados de perder os privilégios, vindo da exclusividade de tais funções de mestres. Um segundo motivo: eles temiam o que os apóstolos estavam ensinando sobre a ressurreição. O ensino dos apóstolos, ele era libertador ao legalismo, que era características dos judeus religiosos. Porque eles falavam de uma esperança, que ela não estava limitada e resumida apenas para este século presente. Então podemos observar como foi dura e usada a reação desses líderes judeus para com os apóstolos. E mesmo assim, apesar de tantas adversidades e sofrimentos, nós percebemos, se você pegar seu texto do capítulo 2, a partir do versículo 43 ao 47, a gente vai perceber que a igreja primitiva continuava crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus. E hoje, em nossos tempos, o que me traz a refletir sobre a igreja é que ela deve ser uma agência da proclamação do Evangelho e, consequentemente, de transformação da sociedade. Sociedade essa que tem vivido de forma individualista, fria espiritualmente e indiferente aos planos de Deus. Então quero assim compartilhar 3 características que a igreja dos apóstolos praticava, e creio eu que essas características elas são possíveis de serem vividas nos nossos dias atuais. Eu quero agora propor um tema diante dos capítulos 4 e 5 seguintes aí do texto dos apóstolos. Nós vamos ver uma igreja perseverante e ousada. Uma igreja, para ela poder ser vitoriosa em meio às crises, queridos, ela precisa ser perseverante e ousada. Dentro desse tema eu quero propor aqui 3 características. A primeira delas: a igreja precisa obedecer a Deus. A atitude de Pedro diante dos líderes judeus, irmãos, ela deve ser a mesma atitude que nós precisamos viver nos dias atuais. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer a Deus ou aos homens? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A decisão de obedecer a Deus em primeiro lugar fez da igreja dos apóstolos uma comunidade cristã, mas também uma comunidade especial. Quero aqui agora te compartilhar algumas qualidades vividas pela igreja. A primeira delas foi a unidade, comunhão e generosidade. Capítulo 4, agora no versículo 32.
Paulo diz: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros tudo o que tinham. Hoje é muito comum, nos momentos que temos vivido, na mídia aí nós temos observado tanta gente sendo generosa, tantas pessoas se unindo em prol do próximo. Mas eu observo também uma grande diferença. Essa igreja primitiva e às vezes pela igreja atual hoje. Muitas das vezes essa generosidade, unidade, comunhão, ela quer buscar apenas o interesse da autopromoção. E foi diferente na época da igreja dos apóstolos. Esse espírito de unidade, comunhão e generosidade tinha outro sentido. Uma segunda qualidade vivida por esta igreja era de testemunho com poder e manifestação da graça de Deus. Isso de uma forma muito copiosa. O versículo 33 do capítulo 4 de Atos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Senhor Jesus, e todos derramavam muitas bênçãos sobre eles. Deus derramava muitas bênçãos sobre eles. Olhando os capítulos de Atos, a vida da igreja, os apóstolos, por onde eles passavam, a sombra deles, as pessoas levavam os enfermos, os doentes para serem curados. Eles nem chegavam sequer, tocavam nessas pessoas. A sombra deles, quando passava em volta a essas pessoas, o milagre era feito no nome de Jesus. Uma terceira qualidade vivida por essa igreja: a liberalidade e a gratidão. Versículos 34 e 35 do capítulo 4 de Atos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Nesse momento eu quero te desafiá-lo, você refletir um pouco. O que você tem? O que você já conquistou ou tem conquistado em sua vida? Se Deus te pedisse agora para você pegar tudo e oferecesse em prol do reino dele, isso seria uma decisão fácil para você? Uma quarta qualidade vivida pela igreja dos apóstolos: integridade e convicção. Versículo 36 e 37. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro dos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Em outras versões, é o filho da consolação. Essa integridade e convicção, irmãos, a gente viu o testemunho dos apóstolos. Eles já estavam rompendo aí fronteiras, já atingindo vidas. Era um testemunho real e verdadeiro, de obediência a Deus. Que o Senhor nos preserve das atitudes de individualismo, indiferença, frieza espiritual, práticas supersticiosas, avarezas e principalmente, queridos, muitas das vezes a falta de compromisso com o reino de Deus.
Uma segunda característica para uma igreja ser vitoriosa em meio às crises, e assim ela permanecer perseverante e ousada. A igreja precisava proclamar a Jesus Cristo. No início do capítulo 4 nós vemos o relato de Ananias e Safira. Vendo o contexto, nos traz um pouco de espanto, medo. Mas vemos ali também o surgimento do propósito maior da igreja dos apóstolos. Ela foi designada para anunciar com veemência o que Jesus lhes tinha ordenado. A sua morte sacrificial e a sua ressurreição. Era para trazer vida a todos os que creem. E vida eterna. Atos capítulo 5, do versículo 30 a 33. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. A proclamação do Evangelho, ela deve ser cristocêntrica, queridos. Porque somente Jesus pode nortear as nossas decisões e prioridades para o nosso caminhar rumo ao reino celestial. E foi no momento assim que Pedro retomou alguns dos aspectos mais importantes da pregação da igreja dos apóstolos. Então nós precisamos ser ousados ao anunciar tudo o que Jesus nos ordenou. Sua morte e ressurreição. Ela não tem que ser apenas falada, mas sim vivida cada dia por cada um de nós. Caminhamos aqui então por uma terceira característica para uma igreja ser vitoriosa em meio à crise e permanecer perseverante e ousada. Atos capítulo 5, do 34 ao versículo 40. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levasse os apóstolos para fora e os deixasse ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a
a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. E depois o soltaram. Vemos aqui um personagem importante nesse contexto. Um rabino membro da corte dos judeus e religiosos da época, chamado Gamaliel, a qual seu nome significa Deus é minha recompensa. Gamaliel então era respeitado por seu conhecimento e sabedoria diante da interpretação da lei. E ele ponderou aqui algumas orientações aos seus companheiros do Sinédrio sobre a doutrina de Cristo ensinada pelos apóstolos. Vemos que também alguns outros acontecimentos, né, que eles relataram. O de Teudas e também o de Judas. Mas ali ele estava fazendo a referência àquele momento vivido presente, que aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam vivendo. Ele, com essa atitude, ele demonstrou uma lição de longanimidade e confiança diante do acontecimento proposto por Deus. A gente vê aqui que ele relatou aqueles líderes: não façam nada com esses seguidores de Jesus. Realmente ele demonstra um grande intérprete da lei. Diante de tanta confusão, desavença, ele soube ser sábio e observar a lei. E diz para aqueles líderes ali: se isso for de homem, não preocupa, vai passar. Mas agora, se for propósito de Deus, será que nós podemos lutar contra Deus? Interessante também ver que mesmo assim alguns líderes religiosos, é como muitas das vezes queremos fazer, agir com as próprias mãos. Eles respeitaram a decisão de Gamaliel, mas um detalhe: bateram bastante primeiro, maltrataram bastante primeiro os apóstolos e depois soltaram. E ainda fizeram ameaça: vão e não falam mais desse Jesus e dessa ressurreição. Imagine o quanto esses homens estavam preocupados, mas também já mexidos com o que o Espírito Santo de Deus tinha revelado a esses apóstolos. Atos, no capítulo 5, versículo agora 41 e 42. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Diante de dor, sofrimento, os apóstolos deixam aqui um belo exemplo para nós, queridos. Atitudes que eles viveram no meio de sofrimento e perseguição. Eles demonstravam alegres, mesmo após serem chicoteados. Fazia-se semelhante ao Mestre, sendo dignos de sofrer pelo nome do Senhor. E também demonstravam perseverança e ousadia, ensinando todos os dias no templo e nas casas. Eles não paravam. Faça aqui uma reflexão. Nossos momentos de confinamento, como temos comportado?
Às vezes tem passado muitos momentos, né? Às vezes murmurando, reclamando, preocupados com o que vai ser, o que vai acontecer. Mas nós precisamos, mais do que nunca, enxergar o propósito de Deus diante destas situações vividas nos nossos dias como igreja. Creio que muitos da igreja têm preocupados. Não estamos reunidos fisicamente mais. O que será? Quando isso vai acabar? Mas queridos, Deus tem o controle. Hoje eu vejo essa situação como Deus é maravilhoso, querido. Não é só no nosso município, não é somente no nosso estado, no nosso país. É o mundo inteiro, queridos. O mundo inteiro. Deus está permitindo o mundo inteiro parar, para nós reavaliarmos o que temos de tanto valor na nossa vida. E no momento desse, um vírus, ele conseguiu parar toda a humanidade. Que como os discípulos de Jesus nós possamos apresentar valores, sentimentos e relacionamentos completamente novos para transformar as circunstâncias adversas em incentivo à perseverança e à ousadia. Nunca deixamos de anunciar em todo tempo e lugar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E ser semelhante a Cristo é de fato permanecer firme em meio às provações. Nesse momento nós vamos ter uma música especial. Eu quero que você esteja nesse momento refletindo sobre essa canção e verdadeiramente de qual lado você quer estar. Enquanto louva a Deus com essa canção, eu quero que você medite em tudo que já foi ministrado aqui ao seu coração. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos um corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados e unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória
Essa canção tem por título Corpo e Família. Quero voltar aqui então à pergunta que eu te fiz antes da música. Qual família você tem feito parte? Precisamos ser um no amor de Cristo Jesus. A igreja, iniciada pelos apóstolos de Jesus, ela tem que ser hoje a mesma igreja, a mesma essência. Ela não pode mudar. Agradeçamos o nosso Deus nesse momento. Grande Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nesse mês de maio, Pai, vivemos o espírito de família. E não apenas uma família de sangue, mas uma família unida no amor de Cristo Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.